Bem-vindos ao Forbes Under 30, a jornada. Este é um espaço onde a gente conversa com jovens que estão transformando o mundo com ideias inovadoras e de impacto e, além de tudo, ousadas. Hoje, nosso convidado é o Johan Coelho, filho de mãe sueca e pai baiano, que decidiu trilhar o caminho do agronegócio de uma forma diferente. Aos 21 anos, em Ribeirão Preto, ele fundou a Benagro, uma startup que nasceu batendo de porta em porta nas usinas de cana para oferecer tecnologia de leitura de dados de máquina. De lá para cá, Johan já levantou 23 milhões de reais em investimentos, firmou parcerias com gigantes como a CNH Industrial, a Suzano e a Ativus. E hoje a Benagro atende mais de 400 clientes em 6 milhões de hectares e está em 11 países. A empresa usa inteligência artificial e visão computacional para transformar dados em informações, ajudando produtores a produzir alimentos com maior eficiência. Johan é um dos nomes que figuram na lista Forbes Under 30 2024 e é com ele que a gente conversa agora para conhecer sua trajetória, desafios e visão de futuro. Bem-vindo, Johan. Olá, Vera. Primeiramente, agradeço o convite. É uma grande honra estar aqui hoje conversando com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória, da Benagro, né? E o que nos trouxe até aqui hoje. Johan, eu quero começar pela sua história, né? Como você é de uma origem familiar, com raízes suecas, baianas. Isso influenciou a sua visão de mundo? Com certeza, com certeza. Eu brinco, Vera, que eu sou 100% nórdico, né? Metade baiano, metade sueco. Mas isso influenciou bastante, né? Porque eu nasci em Salvador, nasci na Bahia, fiquei lá, cursei todo o período da escola lá, até o segundo ano do ensino médio. E isso me deu bastante visão de mundo, de entender as diferentes realidades, entender os diferentes contextos, né? E o próprio espelho que eu tive dentro de casa. Meu pai também é empreendedor, começou de baixo, e eu pude ver tudo que ele construiu e como ele construiu através do esforço e do trabalho. Então, isso com certeza moldou a minha visão de mundo, me fez buscar também o empreendedorismo como uma fonte de transformação da sociedade, da vida das pessoas. Então isso contribuiu bastante para eu chegar onde eu estou hoje. E o que te levou a escolher a Ribeirão Preto, né, e a FEA USP, onde você cursou a sua faculdade, como ponto de partida para a sua jornada empreendedora? Eu saí de Salvador com 15 anos, fui morar fora um tempo, eu morei na Inglaterra, em Oxford, estudei um tempo lá, depois em Boston, nos Estados Unidos também. E aí, ao retornar para o Brasil, durante esse processo de intercâmbio, ainda muito jovem, eu decidi que eu queria fazer negócio. Eu sempre empreendi, desde muito jovem. Meu primeiro negócio foi com 16 anos, eu trabalhava com importação de vinhos para o Brasil. E eu sempre gostei muito de fazer negócio. Ao retornar ao Brasil, eu decidi cursar economia, né? E aí, durante o processo, eu voltei no terceiro ano para o vestibular. E aí eu fui aprovado na USP, em Ribeirão Preto, onde na USP, em Ribeirão Preto, que é a capital nacional, né, do agronegócio, eu tive bastante exposto ao que é o agronegócio como indústria e o papel do agronegócio na economia do Brasil. E foi ali que realmente inicia essa trajetória da empresa, da Benagro, que eu vim a fundar posteriormente, mas foi em Ribeirão Preto, através de uma das aulas que eu tive, que me despertou a ideia de ter um negócio no agro, né? E foi assim a minha ida para Ribeirão Preto, através da USP, né, para cursar economia, porque eu queria seguir realmente o empreendedorismo e trabalhar com negócios. Você tocou num intercâmbio, né? E essa é uma passagem na vida dos jovens muito almejada, né? Em qualquer faixa social, em qualquer faixa de estudo, há uma vontade dos jovens de fazer intercâmbio, conhecer novas culturas, sair do Brasil para abrir, né, a cabeça, abrir a mente, ver coisas novas. Né? E geralmente o intercâmbio é feito numa idade bastante inicial desses quereres, né, desses saberes, dessa busca por conhecimento. No seu intercâmbio,
O que que você pensava quando estava lá e o que é que você conseguiu aproveitar de fato desse primeiro espaço fora do Brasil? Eu vejo que o intercâmbio ele realmente me abriu a mente. Eu acho que a maioria das pessoas que têm a oportunidade de passar por um processo como esse conseguem enxergar as coisas de uma outra forma, né? Isso abre a tua mente para experiências, culturas que moldam realmente a sua forma de ser. Então, para mim, isso foi bem importante. Isso me fez ver o mundo que tem lá fora, mas também me fez ver a quantidade de oportunidades que a gente tem no Brasil, né, de melhorias, de soluções, de dores, para propor realmente soluções eficientes e efetivas para o país e para todas as indústrias. Então, o intercâmbio foi muito bom, né, porque isso abre a mente e permite você ver lá fora e ver também o quanto o Brasil também tem de oportunidade para empreender e evoluir e se desenvolver, né? E você começou a Bem Agro aos 21 anos, né? Como é que surgiu a ideia da Bem Agro? A ideia da Benagro, ela veio justamente numa sala da USP. Eu estava assistindo uma aula de um professor, né, que hoje, inclusive, é membro do nosso conselho de administração. É uma honra tê-lo conosco, que é o Marcos Fava Neves. Ele é professor da FEA USP em Ribeirão Preto, e também é fundador da Markstrat e da Raven Agribusiness School. Mas foi numa aula do Marcos Fava Neves que eu realmente tive esse primeiro contato com o agro, onde eu pude entender um pouco mais sobre a agricultura, sobre a cadeia do agro como um todo, os desafios que se tinha, e me veio à mente investir e procurar algo relacionado à tecnologia de fato para o agro, né? A gente vai passar por uma transformação e já vem passando por uma transformação muito grande no agro nas últimas décadas, né? Tem a questão também do crescimento populacional e a própria necessidade de se produzir mais na mesma área com menos, porque a sustentabilidade também é um tema que está muito em pauta hoje, né? Como que a gente consegue produzir mais na mesma área, né, ao mesmo tempo com eficiência, para que as margens cada vez mais apertadas dos produtores sejam preservadas e ainda assim alinhar com sustentabilidade. E aí naquela época surgiu o tema drones também. Eu entendia um pouco dessa indústria. Meu pai trabalhou muito tempo no setor de aviação, e eu entendia que haveria espaço de alguma forma, né, por tecnologias que aumentassem a produtividade e reduzissem um custo, porque está muito alinhado também com os desafios globais da agricultura. Então, através dessa aula e através de pesquisas de mercado, naquele momento a gente entendeu que não tinha ainda nenhum player que ou fosse o varejo ou um prestador de serviço, mas que propusesse de fato uma solução para o setor do agro, que permitisse aumentar o custo, reduzir o custo, aumentar a produtividade, e utilizando tecnologias para melhorar a eficiência e a prática agrícola. Então, a partir daquele momento, eu iniciei um processo de pesquisa de mercado. Então, eu acordava todo dia 4h30, 5 horas da manhã, e num raio de 250 quilômetros de Ribeirão Preto, visitava as usinas de cana-de-açúcar para tentar entender de que forma essa tecnologia poderia contribuir, né, para o setor. E aí, para minha surpresa, né, eu sempre falo que a Benagro ela surgiu efetivamente da dor do cliente, porque a gente nunca se preocupou desde o início no produto em si, mas em verdadeiramente entender qual que era a necessidade e de que forma a tecnologia ela poderia agregar valor. Então, durante essas visitas e batendo na porta dessas usinas, a gente começou a voar algumas áreas, né, com drone, tentando entender, através daquela imagem, de que maneira o produtor conseguiria gerar valor. Então, a gente começou a voar naquele momento algumas áreas produtivas e perguntando aos clientes, olha, o que que você consegue ver aqui nessa imagem que faz sentido, né? E aí o cliente começava a apontar, olha, aqui tem uma planta daninha, aqui tem uma infestação, aqui tem uma falha de plantio, aqui tem um problema de paralelismo. E a partir daquele momento o cliente me pediu, eu falei, olha, eu estou fazendo estudo de mercado ainda, estou na universidade, né, para tentar entender de fato. Ele falou, mas isso aqui me interessa, isso aqui tem muito valor, você não consegue fazer essa área aqui para mim? E aí eu não entendia muito ainda, né, e comecei a estudar geotecnologia, né, e processamento de dados, e contratei na época um profissional que começou, né, a marcar
essas zonas de infestação, essas áreas com falhas, e entreguei um relatório que o cliente me havia pedido, né, e ele abriu as portas para a gente, e aí eu entreguei, ele gostou bastante. E aí ele falou, poxa, faz para mim aqui mais 10.000 hectares. E aí eu falei, olha, então isso aqui tem uma oportunidade de negócio, né? Ele falou, não, eu pago. Então ali foi que realmente deu start Você viu que tinha um valor e ali. tinha um valor e que, de fato, poderia haver um mercado, né? Ô, Johan, você falou em dor, né? Logo no início das aulas do professor Fava Neves. Então, essa primeira dor que você identificou foi a questão da produtividade. E é aí que você foi é, construindo esse desenho da Benagro. Isso, né? Tem alguns desafios, velho, desde a parte da necessidade do aumento de produtividade, da redução de custos, né? Mas principalmente das práticas também alinhadas às questões de sustentabilidade. Então, a própria questão do ESG, né, que está muito em pauta ultimamente. Então, quando você combina esses três fatores, onde o cliente ele pode aumentar a produtividade, reduzir o custo de produção e aliar práticas bem, né, alinhadas à questão da sustentabilidade, com certeza absoluta é uma solução que ela vai chamar a atenção do mercado e dos clientes, né? Então, você disse que houve um produtor, né, que te desafiou a ir para 10.000 hectares, né, no início, muito no início da sua carreira, e ele falou, eu banco. Né, eu banco você a vir para minha fazenda e estruturar isso para mim, mostrar do que você é capaz. Na sua visão hoje, o que é que convenceu ele a tomar essa atitude? Quais foram, assim, você já falou um pouco de tecnologia, a montagem da plataforma, mas há um convencimento, né, quando você atrai um investidor. Na sua visão de hoje, naquele momento, o que é que de fato convenceu esse produtor a apostar no que você estava fazendo? Porque nas últimas décadas houve um crescimento acelerado, né, de projetos, de startups, essa nova geração vindo para pensar as soluções para o agro. Naquele momento, o que é que convenceu esse produtor a falar, Johan, vamos seguir? Eu acredito, velho, que a dor, né? Porque como ainda a gente estava ali numa etapa bem inicial do processo e foi ali que a gente descobriu de fato que isso poderia se transformar num negócio efetivamente, a gente estava preocupado em entender naquele momento ainda qual que era a dor do mercado. E a partir do momento que o cliente ele se depara, né, com um problema que ele tem na área dele e a gente efetivamente consegue resolver esse problema, a partir daquele momento você cumpre, né, com o objetivo de qualquer solução, embora ainda ali a gente não tivesse uma solução, a gente estava mapeando as necessidades do mercado, que é efetivamente resolver a dor do cliente. Então, esse produtor especificamente, ele virou o nosso primeiro cliente, e aí nós começamos de fato a operação, né, foi indicando inclusive para outros clientes, e aí já no primeiro ano a gente já tinha feito mais de 70.000 hectares e 1 milhão de faturamento já no início do negócio. Então, você falou do primeiro ano, né, 1 milhão de faturamento. Hoje são milhões aí captados. Como é que foi o processo de conquista, de confiança dos fundos de investimento? Bacana. É um processo que ele vem de uma evolução natural da companhia, da visão que a gente tem, né? Eu costumo falar que uma empresa ela é uma combinação de 5 fatores, né? A primeira delas é a visão de onde se quer chegar. A segunda é o propósito, né? Para que a empresa efetivamente existe, o que ela se propõe a resolver. O terceiro é pessoas, né? Nada pode ser feito sem pessoas ali engajadas e que realmente vivem aquele propósito e trabalham por ele diariamente. O quarto é o ambiente, né? Você tem que estar dentro de um setor da economia ou do mercado que exista realmente demanda para aquela solução que você está trabalhando e tentando resolver como dor e como desafio. Então, quando você combina esses fatores, né, você consegue realmente criar uma empresa que tem uma visão de futuro muito clara de onde se quer chegar. E com paixão também, que seria o quinto, né, aspecto, visão, paixão, propósito, ambiente, pessoas,
você consegue criar, né, realmente um time que vai trabalhar em prol desse objetivo e através, obviamente, de um plano de negócio sólido, e trabalhando isso em etapas e trabalhando esse acesso ao mercado, obviamente o investimento ele vira uma consequência. Então a gente começou bootstrap, né, que é como a gente chama realmente com capital dos sócios, conquistando os primeiros clientes, e a partir desse momento a gente começou a enxergar que para escalar o negócio a gente precisaria atrair realmente investimentos. Fizemos uma primeira rodada seed, né, com um grupo de investidores brasileiros, israelenses que seguem na companhia até hoje. O próprio Luiz, meu sócio, entrou, né, nesse momento. E construímos a plataforma, automatizamos os processos, começamos a investir na inteligência artificial. Isso eu estou falando, velho, de 2019, 2018, quando a inteligência artificial ela não é o hype que é hoje, né? Toda essa atenção que ela chama hoje. Então a gente sempre enxergou a inteligência artificial como uma ferramenta de fato para melhorar o processo, automatizar, garantir a padronização dos relatórios que a gente dava ao nosso cliente, fornece, né, aos nossos clientes. Então foi assim, a gente com etapas, né? Primeiro iniciou bootstrap, com faturamento, gerando receita, depois captamos esse primeiro investimento para estruturar a tecnologia, investir na inteligência artificial e por fim, né, recentemente, com a entrada de 3 grandes corporações, né, que foi mencionado aqui na abertura, a CNH, a Suzano, a Ativos e outros 3 fundos de investimento, né, 2 fundos de um family office, que é a Rural Ventures, a Agroven e a MM Agro. A gente acelerou o passo realmente na questão comercial, desenvolvendo canais de distribuição, entrando em novos mercados, explorando outros verticais também. Esses parceiros estratégicos, né, as 3 grandes, aí CNH, Suzano, Ativos, você disse, elas entraram como parceiros estratégicos. No início, sim, né? No início eles entraram como parceiros estratégicos e posteriormente como investidores e acionistas da companhia, né? E o que cada um trouxe de valor para essa companhia que você toca hoje? Bacana. Então, quando eu comentei, Vera, no início aqui, a gente começou no mercado de cana, batendo na porta de usinas, no entorno de 250 quilômetros de Ribeirão Preto, por uma questão de proximidade geográfica. Mas a gente sempre entendeu que o agro ele é muito mais do que só a cana ou só o entorno de Ribeirão Preto, e principalmente, né, que o agro tem um desafio global para ser solucionado. Então, a gente sempre se preocupou com 2 coisas, né? A primeira é de que forma a informação que nós geramos vai de fato agregar valor para o cliente. Que nada adianta você ter um mapa, um relatório de infestação se isso não for na máquina e essa máquina ela fazer essa aplicação seletiva, localizada nas infestações, para aí sim um produtor conseguir reduzir o herbicida, né, reduzir o impacto ambiental, economizar diesel, economizar água. Então a gente sempre buscou desde o início se associar com grandes corporações que de fato pudessem nos ajudar a validar a tecnologia, validar o produto e também nos ajudar na distribuição, né, seja como um parceiro estratégico ou seja até mesmo como um cliente. Então a CNH é uma grande fabricante de maquinários agrícolas, ela é uma multinacional presente em mais de 190 países e com a tecnologia também que é compatível com nossos mapas e relatórios. Então a gente sempre teve uma preocupação desde o início em se associar, né, com essas grandes corporações, de forma que a tecnologia ela pudesse ser posta à prova, né, e de fato ir a campo e promover essa economia, né, e melhores práticas para os nossos clientes. Então a parceria estratégica com a CNH, por exemplo, ela vem desde 2018, né, desde a fundação da empresa, porque desde o início a gente sempre teve com um foco em que o cliente realmente conseguisse trabalhar essas informações efetivamente. E a Suzano e a Ativos, né, mais recentemente, a Suzano é a principal produtora de celulose do mundo, a maior fabricante de celulose do mundo, né, e é investidora da empresa. Nós lançamos, inclusive, recentemente alguns produtos para o setor florestal, mas preservando todo o nosso DNA, que é realmente propor soluções concretas que resolvam o desafio do setor, né? Então a Suzano hoje também é um grande cliente, um grande parceiro estratégico, assim como a Atmos, que é a segunda maior produtora de etanol do Brasil, e uma das principais usinas do setor.
né, que além de cliente também é parceiro estratégico no desenvolvimento das soluções. Então, a gente tem um comitê, né, de produtos, onde a gente tem a participação dos principais clientes, que contribuem também com o desenvolvimento dessas soluções, e não só o desenvolvimento, sobretudo a validação, porque são grandes nomes e são nomes importantes na indústria. Então, sem dúvida, isso nos ajuda bastante, não só com capital, mas com conhecimento acumulado, know-how, e com certeza isso tem feito bastante diferença. Ô, Johan, você tocou na questão da redução de agroquímicos, não é, no campo, e esse é um tema muito sensível no agro. Aí você disse também que essa jornada desde 2019, ela é anterior, inclusive, ao hype hoje da inteligência artificial, e hoje está todo o setor do agro buscando onde é que estão os pontos de intersecção entre ser mais produtivo e o que a inteligência artificial pode ajudar. Nesse ambiente das reduções, você tem visto essas empresas engajadas na busca por integrar soluções de aplicação de bioinsumos, né? Não só na redução de químicos, mas também no aumento de bioinsumos, juntamente com essas ferramentas de inteligência artificial? Sem dúvida, a gente consegue observar, inclusive, um crescimento grande, né, na adoção de práticas dos bioinsumos, né, e dos biológicos, e eu acho que isso é uma tendência no setor como um todo, né? Então, a inteligência artificial, ela vai vir justamente para propor soluções e alternativas através da análise baseada em dados. Então, o grande benefício da inteligência artificial no agro, em outras indústrias também, né, é a escala que ela te dá, a padronização e a capacidade de contribuir com a tomada de decisão assertiva. Então, da mesma forma que, no nosso caso, a gente consegue identificar zonas de infestação para aplicação de herbicida, zonas de aplicação em taxa variável para reguladores de crescimento, nitrogênio, variabilidade do índice vegetativo para propor aplicações em taxas variadas, esse tipo de informação também traz e está muito alinhado com a questão nutricional da planta, né, ou de repente com ataque de pragas, doenças, né, ou algum problema na fertilidade do solo, e isso de certa forma também conversa muito com os bioinsumos. Então, através da análise da inteligência artificial e do processamento desses dados, o cliente ele consegue agir de uma forma direcionada. Então, os bioinsumos também podem entrar nesse papel, né, de correção e cada vez mais trabalhando com a questão ESG, práticas sustentáveis. Então, sem dúvida, tem um grande espaço aí, né, nesse sentido. Então, você tocou numa questão importantíssima hoje, que é a questão ESG. E nessa busca, né, por ter um pacote adaptável ao campo, e esse ESG tem a ver com o desempenho, né, dessas empresas, inclusive financeiramente, o produtor, né, tem que fazer sentido essas tecnologias. Quando a gente pensa em monitoramento de máquinas como uma ferramenta, esse monitoramento de máquinas como ferramenta, ele pode também ser visto como uma ferramenta para reduzir emissões e apoiar um setor hoje bastante evidente no agro, que é buscar por uma agricultura regenerativa. Com certeza. Pensando até na questão do ESG que você comentou, velho, e a necessidade do produtor ele conseguir efetivamente monetizar com isso, e a gente escuta muito a questão de crédito de carbono e uma série de ações de incentivo às práticas de sustentabilidade, e pensando inclusive na emissão e o monitoramento de máquinas, ele vai permitir comprovar inclusive qual o consumo efetivo de diesel que o cliente teve, né, e também quanto de gás carbônico e toneladas de CO2, né, foram deixados de emitir à atmosfera. Isso, sem dúvida, ele habilita a questão também de abrir uma nova linha de monetização por parte dos produtores, não só com relação à operação da máquina em si, mas com relação, inclusive, às práticas de conservação do solo, de compactação do solo, porque são máquinas muitas vezes pesadas, que pesam toneladas, né? Então você sair andando pela área ali de uma forma
mal planejada, com um excesso de consumo de diesel compactando o solo, isso também influencia na fertilidade do solo a médio e longo prazo. No caso da Benagro, inclusive, a gente tem soluções orientadas para a questão do planejamento das rotas das máquinas agrícolas, de forma que o produtor ele consiga plantar mais na mesma área, com o menor tempo de operação possível e com menor consumo de diesel. Então, isso é na essência, o que é a agricultura de precisão, que é produzir mais com menos, né? Então, a gente também, dentro da nossa tese como empresa, a gente toca muito nessa questão, por isso, bem agro, né? O bem do agronegócio. A gente costuma dizer que são 3 pilares que fazem a empresa: o social, o econômico e o ambiental, né? O econômico, obviamente, que é aumentar a produtividade e reduzir o custo dos nossos clientes. O social, né, que é trazer produtos agrícolas de maior qualidade à mesa, sem o uso exacerbado de produtos químicos, né? E principalmente o ambiental, porque é uma tecnologia que diminui a emissão de CO2, diminui o consumo de água e diminui também, né, a questão da contaminação do solo, né? O Johan, eu tô no agro, sou jornalista do agro há décadas, né? E a gente sempre ouviu na história dos produtores, né? Na década de 90, quando a sociedade começa a despertar para as questões ambientais no campo, com a Eco 92 no Rio, foi ali que começou essa jornada de prestar muita atenção no ambiente e dar satisfação para a sociedade do que está sendo feito no campo, né? E a gente ouve há décadas a história de que não existe produtor verde, ou seja, o produtor ambiental, se ele está no vermelho. E essa é uma visão de décadas. Essa visão hoje é quais as é diferente do início de enxergar o produtor azul, né, como uma busca por ele, porque no vermelho ele não vai funcionar. Vocês também enxergam isso e quais as características desse novo produtor que quer estar no azul, seja ele de uma geração nova que está começando a tomar conta dos negócios, ou de produtores que têm aí seus 50, 60 anos, mas que também acredita nessa transformação? Eles têm um perfil, eles têm uma característica que mostra como eles são, e vocês conseguem capturar isso no seu dia a dia? Legal. Do ponto de vista da questão do azul, do vermelho, né, que não existe agricultura que preserve e que consiga implementar as melhores práticas estando no vermelho, eu acredito que isso hoje, né, desde das últimas décadas, isso vem evoluindo bastante, porque hoje você ter práticas sustentáveis não significa necessariamente, né, despesa ou custo ao produtor, tá? Mas, na verdade, permite que o produtor melhore suas margens. Então, hoje, ele utilizar tecnologias que promovam para ele um uso racional de produtos, né? Um uso racional de insumo, seja ele um herbicida, um maturador, um regulador, um fertilizante, na verdade, está muito ligado à questão da sustentabilidade do negócio e da margem dele. Então, hoje, a gente conseguiu, né, com a tecnologia, com os avanços na ciência e na agricultura, fazer com que a sustentabilidade ela seja parte do negócio, né, do agricultor, como uma forma, inclusive, de ele ser remunerado, né, tanto essas questões mais novas agora do crédito de carbono, que ainda está iniciando, mas principalmente nas práticas agrícolas. Então, as máquinas cada vez mais modernas, com tecnologia embarcada, que habilitam esse uso racional de insumos e a própria questão, né, das práticas agrícolas. Agora, com relação ao perfil do produtor, né, e o cliente, sem dúvida a gente observa, né, através de estudos de mercado, estudos de segmentação, diferentes grupos e perfis de produtores. Então a gente tem aquele produtor que ele é mais adepto às práticas de tecnologia, às práticas sustentáveis, né, os próprios bioinsumos, como aqueles produtores também que não são esses early adopters ou adotantes iniciais, né, mas são os seguidores, os followers, e você tem aqueles que são mais resistentes de fato.
mas hoje você tem passado por um processo de transição geracional nas fazendas também, que tem contribuído muito com esse aumento na adoção de tecnologia. Tem um estudo bem interessante do McKinsey, né, que hoje mais ou menos 52% dos produtores brasileiros já utilizam tecnologias ou alguma ferramenta de agricultura digital, como se chama, nas propriedades, mas que esse número nos próximos anos vai alcançar a marca aí de 86%, ou seja, uma adoção muito grande nos próximos anos, né, puxado por essa questão geracional, mas também pelas demandas que hoje existem do setor, pela adoção de práticas mais sustentáveis e a própria questão das margens que eu venho mencionando, né? Porque nos últimos 2 anos e meio aí a gente passou por um aperto muito grande nas margens dos produtores, abaixo dos preços da commodity. Então, a questão de adotar a tecnologia que vai levar também a práticas mais sustentáveis, hoje virou necessidade e não mais uma questão opcional, né? Você tocou no futuro aí. Como é que você enxerga como tendências mais fortes hoje no campo das agtechs? Quais são essas tendências que você vê nesse campo? Olha, hoje o mercado ele tem se desenvolvido bastante e a gente consegue inclusive ver diferentes nichos dentro desse mercado, né? Você tem o mercado dentro da porteira, mais orientado à questão agronômica, à melhoria das práticas agrícolas, redução de custo, aumento de produtividade. Você tem muitas agfintechs também, né, trabalhando na questão do crédito, que hoje também é um grande desafio do agro, né? A questão do crédito e o acesso a capital, principalmente num contexto econômico com a taxa de juros mais elevada. E temos também outras agtechs trabalhando muito na questão de seguro, olhando para questões climáticas. Então, hoje é um mercado que tem vários nichos dentro da porteira, questão logística, questão financeira, questão de seguro. E eu vejo que o grande desafio agora independentemente se é um agtech dentro da porteira ou fora da porteira, é como que os clientes e a indústria vai conseguir de fato extrair esse valor de tantas tecnologias e tantas soluções, né? Então, hoje se fala muito da questão da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela é um meio, ela não é a solução, ela não é, o objetivo final, né, para solucionar a dor. Então, eu enxergo que a inteligência artificial vai conseguir acelerar muito essa questão da adoção, porque você vai precisar de menos gente processando esse dado, mas vai existir uma grande mudança na mão de obra. Você vai precisar cada vez mais ter pessoas que são capazes de ler, interpretar esse dado para tomar decisão. Então, eu acho que aí também existe uma grande oportunidade na questão educacional e de preparação, né, de pessoas para estarem prontas para esse novo momento que a gente vai viver agora. Johan, vocês estão em 11 mercados, né? Quais são os principais mercados onde a Benagro está hoje? E o que é que diferencia o Brasil lá fora? Ou seja, o que é a Benagro fora daqui do nosso território? Olha, hoje nós atuamos no Brasil, na Argentina, Paraguai, Colômbia, Indonésia, Tailândia, né? Estamos fazendo também agora estudos para iniciar o mercado americano. E o que a gente percebe, e que eu acho que é um grande ponto positivo para o Brasil nesse contexto, e lá fora como que isso funciona, é que o Brasil hoje ele é um dos principais produtores de alimento do mundo e o maior exportador de alimento do mundo. E o nosso agronegócio tem uma massa crítica muito grande, né, com grandes grupos, grandes corporações, grandes produtores, que proporcionam e propiciam o surgimento de tecnologias como o da Benagro, olhando sempre para o aumento de eficiência operacional, né, a redução de custos e para melhores práticas. Então, o Brasil ele tem uma massa crítica tão grande que ele permite que o nosso tipo de tecnologia ele seja implantado em qualquer parte do mundo com maestria, porque é uma agricultura tropical e de larga escala. É diferente de outras empresas de tecnologia de outros países que acabam vindo como agtechs para o Brasil e que muitas vezes têm desafios e não conseguem ser bem-sucedidos muito por conta dessa característica da nossa agricultura. Então, hoje a Benagro está olhando para outros lugares do mundo, com a grande massa de dado acumulado, com a grande variabilidade, porque o Brasil é um país muito grande, tem dimensões continentais, então o solo
no centro-oeste é diferente do solo no sul, no sudeste, né? As variedades, o clima, os microclimas, as regiões. Então, a variabilidade da nossa agricultura e a complexidade dela é tão rica que a gente consegue levar a tecnologia para diversos países do mundo e estamos tendo bastante sucesso, sobretudo na Ásia, né, e na América Latina. Iniciando agora mais forte na América Latina, na Ásia a gente já tem clientes há algum tempo, né, principalmente em cana, que é onde nós surgimos e o Brasil é referência mundial na produção de cana-de-açúcar, 50% da cana no mundo é feito no Brasil, mas olhando também para grandes mercados de soja, milho e algodão, inclusive nos Estados Unidos. Então, você tocou nessa questão dos Estados Unidos e nós temos atualmente essa, essas taxas, né, que o governo do presidente Donald Trump está aplicando ao Brasil. Isso influencia alguma coisa nessa expansão? Como é que vocês estão levando isso dentro da empresa? A gente, óbvio, sempre olha com muito cuidado a questão, né, política e econômica, mas nesse caso específico não influencia, né? Primeiro porque a nossa ideia é montar efetivamente uma operação lá, então seria constituída uma empresa nos Estados Unidos para essa operação, né, com a operação ocorrendo lá, então não teria nenhum tipo de problema com relação às tarifas, porque nós não estaríamos importando efetivamente produto brasileiro para os Estados Unidos, e sim uma empresa constituída lá. Então, nessa questão, não. Mas a gente enxerga grandes oportunidades, né, tanto no Brasil quanto, né, no mercado americano, que é um grande produtor também das grandes commodities, soja, milho, algodão, e com o mercado que também é altamente adepto à tecnologia, né, com suas particularidades e características diferentes. Você tem muito mais produtores, mais de médio e pequeno porte. Já no Brasil, a gente tem uma grande concentração na mão de médios e grandes grupos, né, e com certeza a forma de acessar o mercado e o canal de distribuição vai ter um papel fundamental nessa ida ao mercado americano. Eu tive recentemente lá com 2 sócios, iniciando algumas provas de conceito, visitando algumas revendas de insumo, cooperativas, empresas de agricultura de precisão, e é unânime, né? Esse tipo de solução ela tem muito mercado, né, e muitos clientes buscando por eficiência, né, e redução de custo, e a solução, sem dúvida, vai ter um fit perfeito para o mercado americano, não só para o mercado americano, mas para o mundo, que é como a gente já vem trabalhando aí em diversos países. Johan, você tem 28 anos e lidera uma empresa global, né? Como é que você... não deve ser fácil. Como é que você lida com essa pressão de liderar uma empresa aos 28 anos, uma empresa global? A gente acaba aprendendo muito, né, com esse processo, e a gente vai amadurecendo, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem estágios ali da empresa onde você, como fundador, precisa estar dedicado a certas tarefas, né, e muitas vezes, e dentro de uma startup, você tem que realmente colocar a mão na massa, mas depois é algo que você vai se desenvolvendo, vai capacitando, vai formando um time, né, que consegue desenvolver o trabalho com maestria. Então, eu costumo dizer que hoje nós somos 68, mas que produzem por 100, 200, 300, né? Então, são pessoas extremamente engajadas, que acreditam no propósito da companhia, e ter um time bem estruturado e uma cultura forte permite com que a gente consiga cada vez mais estar focado no estratégico, focado nos próximos passos da companhia. E, com certeza diminui também um pouco essa pressão, mas o fundador do negócio ele está sempre atento e pensando no futuro e nos próximos anos e tendo que lidar sempre também com as questões do dia a dia, né? Olhando para a sua jornada, que conselho você deixa para empreendedores que querem seguir esse caminho que você trilhou desde muito cedo, né? Desde 16 anos. A primeira coisa que eu falaria, Vera, acredite nos seus sonhos, porque a coisa mais importante é você acreditar naquilo que você se propõe a fazer, e muitas vezes as coisas não caminham como a gente quer, mas com trabalho, com dedicação, né, e com muita parcimônia, né, os passos que vão sendo dados vão sempre te aproximar daquele seu objetivo. Então é acreditar, né, nos seus sonhos, trabalhar diariamente e muitas vezes não deixar se desanimar por qualquer circunstância. A perseverança ela vai sempre
e o esforço vai sempre se sobrepor ao talento. Então, dedicar realmente, acreditar, gostar daquilo que faz, né, ter uma visão clara de onde se quer chegar, se associar a pessoas que podem contribuir com essa visão, que no final tudo dá certo. E onde que você enxerga a Benagro em 5 anos? Olha, em 5 anos a gente enxerga a Benagro, né, em cada vez maior e em mais países com a presença ainda mais sólida, e principalmente transformando a indústria. Então a gente tem uma série de desenvolvimentos em curso, já olhando no universo de 5, 10 anos, né, 2, 3 anos também no médio prazo, que vão ser realmente disruptivos, né, vão mudar a forma como a indústria trabalha, e nosso objetivo é ser líder global nessa parte de inteligência artificial aplicada ao agro, com processamento de dados oriundos de máquina, drones, tratores, em geral, satélite. Então, nosso objetivo é bastante claro de onde a gente quer chegar, né, e como que a gente vai se posicionar, nos próximos anos. Johan, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você contar a sua história, por você inspirar outros jovens. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. Você se via lá no início, onde você está hoje? Você já, você já cumpriu a tabela do seu sonho? Olha, Vera, eu sempre tive muito claro o que que eu queria fazer, né? Que era fazer negócio, empreender, não necessariamente numa indústria específica, mas eu posso dizer verdadeiramente que hoje eu me apaixonei pelo agro e pelo que o agro representa, né, para o mundo e para o Brasil. Acho que é uma missão nobre alimentar o mundo, e em cenários cada vez mais desafiadores climáticos, né, e de margens e crescimento populacional. Então, assim, eu não posso dizer que eu nunca me imaginei onde eu estou hoje, mas sem dúvida nenhuma foi uma trajetória, e tem sido uma trajetória de bastante dedicação, empenho, mas muita realização, sobretudo. Então, estar aqui para mim hoje é um grande prazer, uma grande honra, né? A gente sabe que o Forbes Under 30 ele é um reconhecimento importante, mas mais do que isso, ele também traz bastante responsabilidade. Então, eu agradeço muito aqui pelo espaço, né? Agradeço muito o convite e espero ter ajudado e contribuído também para inspirar, né, outros jovens e que eles possam ir em busca, dos seus sonhos. Obrigada, Johan. Bom, o Johan Coelho é exemplo de como o agro, tecnologia e juventude podem andar juntos para transformar o país. Essa foi mais uma edição do Forbes Under 30, a jornada, e até a próxima conversa.